traições, inveja, desprezo, humilhações e até agressões físicas. Como cristãos e filhos de Deus, questionamos: por que tanta violência para com aquele que só pregou o amor, a caridade, defendeu os excluídos, os pobres, os doentes? Seus gestos e palavras, sua serenidade diante de tanto ódio e tanta violência, seu amor por nós, sua fidelidade ao Pai, nos impressionam. Como podia se comportar assim diante de tanta injustiça, de tanto desamor? Só podia ser o Filho de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, para suportar martírios até a morte de cruz e continuar nos amando. É esse mesmo Jesus que hoje nos convida à santidade, que continua nos oferecendo a misericórdia, o perdão, a conversão do nosso coração. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Morre Jesus, nasce a esperança, nasce a vida, nasce a igreja. Temos um Deus ressuscitado que nos ama e continua vivo no meio de nós. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança, esta é a nossa alegria numa sexta-feira santa. E é por isso que vamos levar nossa vida, nossas famílias, a esperança, o amor, a fé em Jesus Cristo. Que Deus nos conceda a graça de passarmos por uma conversão e celebrarmos a Páscoa do Senhor. Com muita fé, vamos preparar o nosso coração para vivermos este momento de tanta santidade, de tanta plenitude, e vamos acolher a equipe celebrativa. Está faltando um leitor. Está faltando um leitor.
Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, descobristes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe a sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos
e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Em suas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Levado pela dor, alguma doença, desemprego, alguma preocupação com o filho, com o pai, com a mãe. Vai falando, vai levando no seu coração e deposite nos pés da cruz de Jesus. Vai entregando passo a passo. Cada passo que você dá em direção a Jesus, vai entregando, vá levando, vá com unção, vá com fé. Jesus, na sua cruz, coloco a minha cruz. Vitória, tu reinas, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinas, ó Vitória, tu reinas.
Vamos manter o olhar no olhar de Jesus. Observa cada chaga, cada gota de sangue. Vai olhando para Jesus, contemplando quanto sofrimento, quanta angústia, quanta tristeza. Mas ali está o nosso sofrimento. Ali está o peso do meu pecado, do seu pecado. Olhe para Jesus, não disperse, não converse. Olha para Ele. Foi por mim, foi por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cada terra provemos a Santa Cruz, e nós também cada terra provemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos nós igualmente louvores a Santa Cruz. Cantemos nós igualmente louvores a Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Por Ele imaculado, por todos morreu Jesus, pagando as nossas culpas, Rei pela sua cruz, pagando as nossas culpas, Rei pela sua cruz. Em qualquer perigo, raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, ó santo sinal da cruz. Bandeira vitoriosa, ó santo sinal da cruz. Ao povo aqui reunido, dai graças, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Olhe, continue olhando para a cruz de Jesus. Olhe seu coração. O que mais te incomoda nesse momento? O que mais te preocupa? A cada passo em direção à cruz, vai aumentando a fé, vai levando esse pedido para Jesus. Olhe para Jesus, olhe com fé, coloque nele essa preocupação. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como mortos.
e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do oprimido e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós quem ao Senhor vos confiais. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo se fez Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos.
Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. O criado que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos
julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque é filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-la na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno,
o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim ele diz: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançarão sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo,
onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos agora às 15 horas nessa celebração de ação litúrgica, em comunhão com toda a Igreja Universal, em oração, aos pés de Jesus na cruz, contemplando o seu amor pela humanidade, contemplando e fazendo memória da sua entrega por amor, pela salvação de todos. Nós sabemos que hoje não se celebra a Santa Missa. É fácil para a gente compreender e entender. Por que não se celebra a Santa Missa? Porque a Santa Missa é celebrada em memória à atualização do sacrifício de Jesus. Nós celebramos a missa aos pés do crucificado. Por isso que no tempo que a igreja celebrava a missa em latim, o padre celebrava de costas para o povo, de frente para o crucifixo. O sacrifício da Santa Missa é de Jesus. É nós que oferecemos a nossa vida aos seus pés. Nossas alegrias, nossas dores, mas também nossas vitórias, nossa fé, nossas labutas do dia a dia, no desejo de que Jesus transforme tudo em ressurreição para cada um de nós. Jesus traga vida para todos nós. Mas hoje, na celebração das 15 horas, da adoração da Santa Cruz de Jesus, alguns personagens se apresentam para nós. O personagem central é aquele que é crucificado, Jesus Cristo. Existem também aqueles que crucificam, aqueles que condenam, que julgam, que querem exercer poder sobre os outros. Existe o personagem Pilatos, que lavou as mãos. Existe Sirineu, que ajudou a carregar a cruz. Vários personagens se colocam para a gente nessa cena de Jesus, a cena da condenação, não é? Nós somos convidados também ainda hoje a assumir o nosso lugar, assumir o nosso lugar. Qual desses personagens nos representam? Qual desses personagens existem em nossos corações? Tem hora que a gente pode ser Pilato, tem hora que a gente está ali no meio da multidão, mas não assume o nosso lugar. Tem hora que a gente pode ser Sirineu que ajuda, tem hora que a gente pode ser Jesus também,
crucificado. Qual personagem é cada um de nós? Nós que somos batizados e batizadas, que lugar nós ocupamos? Quantas vezes acontece alguma coisa estranha, sofrida, um acidente, uma violência, normalmente a gente se pergunta, não é? Por que Deus deixou isso acontecer? Tem hora que a gente até se revolta contra Deus. Mas nós sabemos onde Deus se encontra, não sabemos? Onde Deus sempre se colocava? Onde Deus sempre se colocava? Onde Jesus sempre se colocou? Se colocou ao lado dos pobres, dos sofridos, dos pecadores. Não se colocou do lado do poder dominante que oprimia. Ele ficou do lado dos frágeis e perseguidos. Então, quando acontecem essas tragédias, onde Deus está? Nós nos perguntamos isso. E às vezes a gente não consegue responder, não é? Mas Deus se encontra no meio disso tudo. Deus se encontra no meio da dor. Se encontra lá no hospital, deitado com aquela pessoa amada, com câncer incurável. Encontra-se no meio da violência daquele filho que morreu em acidente. No meio daquelas pessoas sofridas, no coração do mendigo na rua, no coração daqueles que são caluniados, do nosso tempo presente de hoje, dos injustiçados, dos perseguidos. Jesus se encontra com eles, porque Jesus não ocupou outro lugar. Em nenhum outro lugar nós vamos encontrar Jesus, se não for nessas realidades. Mas Jesus devolve a pergunta para nós: onde você se encontra nesse momento? Eu me encontro do lado dos sofridos, mas e você? E você que é discípulo e discípula, que se diz meu seguidor e minha seguidora, onde você se encontra? Quando a violência aconteceu, quando o pobre foi martirizado, afligido, passando fome, onde você se encontrava? No seu orgulho, na não partilha? Você que ajudou a condenar, quando você viu o meu irmão passando frio, você não foi capaz de partilhar um cobertor, um agasalho, não foi capaz de exercer caridade? Ele devolve a pergunta para nós. O lugar dele é certo. Ele se encontra do lado daqueles que sofreram e sofrem ainda hoje. O problema às vezes somos nós. Nós às vezes não ocupamos o nosso lugar, o lugar diante de Deus de verdade. Nós às vezes não ocupamos. Nós somos melindrosos demais. Tem hora que nós somos muito melindrosos. A gente às vezes fica em cima do muro. A gente não toma partido. Nós às vezes não ocupamos o nosso lugar. O lugar de mãe, de pai, para ajudar o filho que está na droga, sofrendo por aí afora. Será que nós estamos ocupando o nosso lugar de verdade? Ou será que nós estamos lavando as mãos, desistindo, não perseverando, não procurando a ajuda do Espírito Santo para educar melhor nossas famílias, nossos filhos, não levando Deus para dentro de nossa casa? E às vezes a gente quer apontar o dedo ainda para Jesus. Onde o Senhor estava que deixou essa tragédia acontecer? Não, é onde nós nos encontramos. Por que nós não fomos mais humildes, obedientes? Por que a gente entrou no carro e acelerou muito e não conseguiu fazer a curva? Por que o outro não cuidou das estradas, deixou os buracos para provocar acidente? Onde você se encontra? Será que você se encontra no caminho que gera vida? Você já abraçou essa causa de verdade? Essa é a sua bandeira? Na primeira leitura da missa de hoje, do profeta Isaías, leitura profunda e bonita. Os reis se calam diante de Jesus naquele tempo. Os grandes se tornam pequenos, sem palavras. Por quê? Porque eles lutavam com a espada. Eles queriam poder. E de repente surge um homem que não quer nada disso. Quer ser rei dos pobres, dos simples e dos pequenos. Eles se questionam: como isso é possível? Os sumos sacerdotes que queriam poder, que se atrelaram ao poder do Estado daquele tempo, tinham como rei César, e não Deus que dominava e que inspirava o seu coração, o coração deles. Não é?
Por isso eles se calam, porque diante disso não tem resposta. E ainda hoje, às vezes, a gente se cala, não é? Porque às vezes, diante de situações tão difíceis, tem hora que a gente encontra uma lição de moral tão bonita. A gente vê que de repente poderia ser outra decisão, mas a decisão é esta. Quando muitos às vezes não querem rezar, a sua decisão é rezar. Quando na sexta-feira santa muitos querem olhar fora, passear, a sua decisão é rezar. É fazer o retiro espiritual. Muitos entram no ônibus e vão para as praias, mas você vem rezar, se encontrar com Deus, se colocar aos pés de Jesus de Nazaré, agradecer a Ele esse gesto bonito. Jesus também poderia ter abandonado a cruz, mas Ele acolheu na sua vida esse projeto e propósito de vida. Muitos estavam indo na outra direção do tempo de Jesus, como no tempo de hoje. Muitos vão em outras direções, não é mesmo? Muitos vão, mas e eu? Qual a direção que eu quero ir? Jesus sabia o que Ele queria na vida dele. Jesus sabia o que Ele queria na vida dele. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós ainda hoje não temos projeto de vida? Por isso tem o suicídio, vive no vazio. Tem muitas famílias aí vivendo essas dores, porque perdeu o sentido. A vida não se vive sem sonho. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar. Se a gente deixar de sonhar, a gente morre, antes de morrer de verdade. Não é? Então Jesus tinha um projeto claro de vida. O amor do Pai aquecia o seu coração. Ele olhava para os sofridos do tempo dele e ele dizia: não podemos virar as costas. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não, nós estamos cansados, mas o povo está aqui. Vamos ao encontro desse povo. Vamos ao encontro dos irmãos e irmãs. E eu fico olhando para a nossa vida, né, gente? E às vezes eu me pergunto, por isso que nós precisamos rezar. Por isso que às vezes o mundo está caduco como está. O nosso coração às vezes está longe de Deus, longe do pensamento de Deus. Por isso que mortes, violências continuam acontecendo muito pertinho da gente. Muito pertinho da gente. Porque às vezes os nossos corações estão longe do coração de Deus, dos projetos de Deus. Nossos cansaços tomam conta de nós. Hoje mesmo na Via Sacra, não é? Na Via Sacra, 6 horas, pouquinha gente participou. Os outros estavam cansados demais, dormindo um dia, no ano, para acordar cedo, subir a montanha e rezar, não é? A gente às vezes está cansado demais. Aí a dor, meu irmão, minha irmã, bate a nossa porta. Precisamos ocupar o nosso lugar. Ficar em todos os lugares não dá muito certo, não. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente assume o nosso lugar, o lugar da vida, ou então a gente não assumirá. Ou então a gente não assumirá o nosso lugar de salvação nesse mundo no qual nós vivemos. Assuma o seu lugar. Abrace a sua cruz. Abrace a sua cruz. Tome uma posição. Tome uma posição. A posição que Jesus nos inspira a tomar é a posição em favor da vida. Vale a pena. Vale a pena quando nós tomamos o partido da vida. De verdade. É verdade que nos custa. Custou a Jesus a própria vida. Ele foi crucificado, mas o seu nome ainda hoje é lembrado. Diante de Jesus, diante dessa vida tão bonita, desse homem da paz, nós nos curvamos. E Jesus pede a cada um de nós, diante dos sofrimentos deste mundo, que a gente age como Ele, que a gente também se curve, que nós procuremos tirar da cruz muitos que às vezes serão crucificados no mundo de hoje, com o nosso amor, com o nosso perdão, com a nossa paz. Agora, meu irmão, minha irmã, tudo isso é possível. Sabe quando a gente colocar na nossa vida uma palavrinha tão simples, mas
questão profunda. Sabe qual que é? Palavrinha bonita, conversão. Quando a gente se converter. Conversão. Conversão. Não pense que você não precisa de conversão. E eu peço isso todo dia para mim. Conversão, Senhor, para a minha vida. Conversão é mudar. Mudar em todas as dimensões da nossa vida. Não é? Conversão. Depois a palavrinha fé. E depois, meu irmão, minha irmã, a palavrinha amor. Vamos amar. Vamos exercitar na nossa vida de verdade o mandamento do amor. Contemplemos então nessa noite Jesus, nessa tarde, Jesus que morre na cruz. Estamos aqui louvando, agradecendo. Agradecendo esse gesto tão bonito de Jesus, que às vezes ainda, de um jeito concreto, nem sabia de nossa existência, do mal que nos afligiria hoje, mas Ele morreu na cruz por cada um de nós, mesmo que fosse naquele tempo. A graça de Jesus ultrapassa os limiares da história, ultrapassa o tempo e o espaço e chega até nós. Por isso hoje, sejamos nós também gratos a Deus, expressemos a nossa fé com coragem, com convicção, abracemos a nossa cruz do dia a dia também, como Jesus abraçou, vendo no horizonte a ressurreição, a vitória. A nossa vida não é feita só de sexta-feira da paixão, a nossa vida também é feita de domingo de Páscoa, de ressurreição, de vida nova, de vitória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a gente conversou um pouquinho sobre o lugar que nós ocupamos, o personagem que é cada um de nós no tempo de hoje. Não responda a isso apressado. Que personagem é você nesse cenário da crucifixão de Jesus? Pense um pouquinho sobre isso. Que personagem sou eu hoje? Será que eu estou sendo crucificado? Será que às vezes eu sou aquela pessoa que crucifica os outros? Será que eu sou Sirineu que ajuda, que exerce misericórdia e compaixão? Será que eu sou Pilatos que lava as mãos? Lavam as mãos? Será que nós somos também sacerdotes que seguem os reis desse mundo? Ou seguimos o Rei Jesus? Pense qual personagem é você. Pense qual personagem é você. E jogue luz na sua vida, luz na sua história, Deus no seu coração e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos nos preparar para a nossa oração universal, rezando pelas necessidades da igreja, pelas necessidades do nosso mundo. Rezemos pela Santa Igreja para que vença as dificuldades, os conflitos de opiniões, escândalos e as crises, para que se torne melhor servidora dos pobres e acolhedora dos que a procuram. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo Papa Francisco. Pedimos pela sua saúde, proteção, paz e sabedoria para enfrentar os inimigos, tirando do seu caminho todos que queiram o afastar da sua vida com Cristo. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelo clero e pelos leigos que atenderam ao chamado do Senhor, especialmente pelo Dom Darcy, que auxilia num momento tão difícil para a nossa paróquia. Oremos pelo nosso bispo Dom Darcy, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos catecúmenos, para que não fiquem apenas no sacramento do batismo e que vivam em contínua caminhada junto à Igreja. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam cotados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela unidade dos cristãos. Cristãos esses que estão dispersos pelo mundo e necessitam viver reunidos em um só povo, constituindo um só rebanho, sob um único pastor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos judeus, que veem em Jesus o maior profeta, mas não reconhecem nele o Filho de Deus, e assim continuam se preparando para a chegada do Rei dos Judeus, que já ocorreu há mais de 2000 anos. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Cristo e que não reconhecem a sua divindade, recusando-se a admitir que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus verdadeiro. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Deus e vivem apenas no materialismo, acreditando somente na evolução humana e que não possuem a verdadeira paz de espírito, que se encontra tão somente em Deus, a nossa verdadeira felicidade. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos poderes públicos, principalmente pelo nosso prefeito, governador e presidente, que enfrentam uma grave crise. Que cada um seja conduzido pelo Espírito do Senhor, para que nossa nação tenha paz. Resgata aqueles que se deixaram seduzir pela corrupção. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações
e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que sofrem provações, para que não desanimem, não desistam da caminhada, e que eles sempre consigam se lembrar que são sustentados pelo Deus da vida. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, agora nós passamos a adoração de Cristo na cruz. Adorando Cristo na cruz, agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do sofrimento e do abandono. Vamos ficar em pé para a gente se preparar para esse momento. Com disposição, com abertura de coração, a gente caminhar até Jesus na cruz e ofertar-lhe o nosso beijo. Beijo de compromisso, de sinceridade, beijo que simboliza que estamos na mesma caminhada que Jesus, que abraçamos o mesmo amor que Ele abraçou, amor de vida e amor de paz. Este é e será sempre o nosso compromisso. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde a Deus. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde a Deus. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer uma única fila, subindo por aqui, beijando a cruz, e a gente voltando por aqui, tá bem? Aqueles que não têm condições de subir os degraus, nós estamos com a cruz aqui. Quando todos acabarem de beijar, eu vou levar essa cruz para essas pessoas que não conseguirem subir aqui até o presbitério, tá bem? Cantemos com muito respeito, com muita fé, adorando Jesus na cruz, oferecendo-lhe, ofertando a Jesus todo o nosso amor, toda a nossa fé.
Jesus, coloque você, coloque sua família, coloque seus pedidos, suas dores, com muita devoção, com muito silêncio, com muito respeito. Olhemos para a cruz de Jesus. Vamos manter a piedade, olhar fixo em Jesus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Chegou no futuro, todo mundo vai não. Na hora que ele foi o presente, já está no futuro. Quando chegar no futuro, as pessoas que não conseguiram ir até o altar, é só levantar a mão que o padre está levando. Quem não conseguiu ir até o altar, levante a mão que o padre está levando, tá? Pode ficar tranquilo, que o padre vai estar passando. Continuemos. A graça da mudança, a graça da saúde. Jesus, na tua cruz, eu coloco, Jesus, a minha falta de amor, amor ao próximo, a minha falta de perdão. Coloco, Jesus, toda a minha fraqueza. Aqui eu coloco, Jesus, toda enfermidade do corpo e da alma. Coloco, Jesus, aquele irmão que não está aqui agora, que não pode estar. Coloque em suas cruzes, Jesus, ao pé da sua cruz. Aquele irmão que não crê. Eu coloco aqui, Jesus, toda a minha vida. Transforma-me, restaura-me. Ao passar ao pé da cruz, esse beijo me fortaleça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos